Olá, amigos da Cooper Citrus, aqui é o Luiz Gustavo, sou especialista de pastagem e hoje vou comentar sobre os erros mais frequentes na reforma de pastagem. Vamos lá! Não realizar o planejamento, isso é essencial, de realizar o planejamento antecipadamente a essa reforma, a essa renovação de pasto. Devemos sim realizar uma análise de solo, já que o pasto, já que o capim, ele também é lavoura, então deve ser muito bem analisado este solo para a implantação desse capim na área e deve ser feito antecipadamente e faça parte dessa programação, desse planejamento para essa renovação. Devemos investigar os nutrientes que possivelmente estarão em deficiência e também a acidez desse solo, o pH desse solo. Corrigir antecipadamente, o calcário ele não deve ser aplicado juntamente com a adubação de plantio, é um outro erro que é comum, que a gente acompanha por aí. Esse calcário ele deve ser aplicado um tempo depois, para que possa ter o período de reação dele, e no final, no momento da renovação, da reforma dessa pastagem, esse solo ele esteja corrigido e a eficiência da adubação ela seja muito melhor. Escolher a forrageira de acordo com o sistema, solo, região. As cultivares elas não vão ter as mesmas respostas em vários tipos de sistema, em vários tipos de solo e também regiões diferentes. Então é muito importante a gente escolher essa forrageira, esse capim, de acordo com o sistema, solo e região do produtor. Não preparar a área. O solo ele deve estar muito bem preparado, livre de torrões. O solo está bem pulverizado, bem uniforme, para que consigamos ter uma boa germinação dessa semente, a incorporação dessa semente no solo e não ocorra sementes expostas nessa área. A alta população de invasoras também deve ser combatida, se for o caso, eliminar com herbicida ou com mais operações de gradagem. Então, muito importante, solo bem preparado, a chance de sucesso ela será bem maior. Não utilizar sementes de qualidade, esse é um ponto muito importante, porque a boa formação ela depende diretamente de sementes de qualidade. Então, utilizar sempre sementes com alto valor de VC, que é o valor cultural, utilizar VC50, VC80 ou sementes incrustadas. Aqui só para comentar rapidamente, esse valor cultural ele reflete a qualidade da semente. Uma semente, quanto maior esse VC, esse valor cultural, é uma semente de maior qualidade, mais pura e com uma taxa de germinação maior. Outro erro, não incorporar a semente. É muito importante que essa semente ela seja incorporada na área, incorporada ao solo. Deve sim ser incorporada e pode ser feita com grade leve, rolo compactador ou até mesmo realizar o plantio aí com uma plantadeira. Tá? Aqui só para ilustrar que a gente consegue realizar duas operações em uma no plantio. À frente do trator uma semeadora elétrica, fazendo a semeadura desse capim e logo após, atrás do trator, uma grade ou um rolo compactador para incorporar essa semente. Aqui é somente um exemplo para ilustrar. Utilizar de preferência uma grade leve, totalmente fechada, se for niveladora. Não pode aprofundar muito a semente. E muito cuidado aos solos arenosos. Às vezes a grade ela pode aprofundar demais essa semente e prejudicar essa germinação. Então, dê preferência à utilização de rolos compactadores em áreas arenosas e com a inclusão de sementes muito pequenas, como é o caso dos pânicos, de Mombasa, Tanzânia, Zuri, Tamani, que são sementes menores e que se bem aprofundadas ao solo pode prejudicar a germinação dessas sementes. Então, muito cuidado a solos arenosos. Devemos controlar as invasoras na pós-formação desse capim. Evitar essa competição, já que essa invasora ela
estará utilizando também os nutrientes desse solo, competindo com o desenvolvimento do capim. E geralmente essas invasoras elas desenvolvem bem mais rapidamente que o capim e podem abafar esse capim, né? Fazendo com que ele se desenvolva mais lentamente ou, em alguns casos, dependendo do grau de invasão dessas plantas, pode até mesmo matar o capim. Então, muito cuidado, controlar essas invasoras no período inicial de desenvolvimento desse pasto. Esperar o capim sementear é um outro erro grave. O capim sementeado é um capim passado, de baixa qualidade. Então é muito importante realizar esse primeiro pastejo, que ele seja bem feito para um bom desenvolvimento desse pasto na área, né? Então, aguardar o capim sementear, ele realmente é um mito, é um erro, e o primeiro pastejo deve ser feito de forma correta, obedecendo a altura de entrada desse capim, para que ele se desenvolva, que ele perfile, ele produza mais folhas, e obter o sucesso de implantação dessa área. Capim novo aguenta mais gado, isso também é um erro grave. A gente deve respeitar a altura do capim, né, como havia comentado. Cuidado com a superlotação também. O excesso de gado ele pode prejudicar o desenvolvimento dessa área. E só um ponto em relação ao primeiro pastejo desses animais, uma dica prática, ou o capim, esses animais eles podem entrar nessa área quando o capim estiver com cerca de 80% da altura de entrada dele, ou a gente pode realizar esse primeiro pastejo fazendo um teste, né? Imitando a colheita do capim feita pelo animal. Então, na porção das folhas, a mão a gente simula a língua do animal para coletar essas folhas. Então, abraça-se as folhas do capim e a gente puxa. Se não sair raiz, né, não subir raiz, esse pasto ele está pronto para receber os animais na área, né? Esse método ele deve ser feito em vários pontos, né, simulando o pastejo dos animais e verificando se o capim, essa área já está apta para receber o gado. Tá? Esse é um ponto muito importante. E um capim novo, ele deve ter muito cuidado com a taxa de lotação da área, para que não prejudique o desenvolvimento desse pasto. E vamos chegando ao fim, pessoal. Pasto bom é pasto bem manejado. Então ficam essas dicas, não cometer esses erros dentro do manejo de instalação dessa área de pastagem. E muito obrigado por acompanhar a revista da Cooper Citrus. Confiram nossas edições em www.coopercitrus.com.br e até a próxima.